Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho o prazer de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Em nossos estúdios, o colega jornalista e professor Charles Rodrigues. Como é correlacionar mídia, segurança pública e direitos humanos? Leandro, é um assunto polêmico, cada um na sua atribuição. Eu costumo dizer sempre que é como se fosse um samba de uma nota só. Precisa ser diferente para dar uma harmonia e a gente conseguir avaliar e analisar cada temática, né, para a gente chegar a uma conclusão. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Charles, primeiro prazer recebê-lo em nossos estúdios. Gostaria aqui de saudar o colega jornalista. Queria que você se apresentasse aqui para o nosso público que está assistindo o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Então, eu costumo dizer sempre que eu sou o filho da Dona Edith, né, da minha mãe, que eu tenho um carinho, saudosa mãe, né, que me deu essa oportunidade de estudar e me formar em jornalismo, que é o grande sonho, né. Então eu sou jornalista há 25 anos, já trabalhei em vários veículos de comunicação, sou apaixonado por futebol, cinema, por livro, né. Tem algum time de preferência? Cara, é o time da moda, né, mas sou Flamengo, sou torcedor do Flamengo, e mas admiro o futebol, acompanho todos os times, né, como jornalista. Procuro, entender as realidades de cada time, mas futebol é uma coisa muito boa. E o esporte é um elemento inclusivo do jovem, né? É um elemento fundamental na nossa sociedade. Educar através do esporte é muito legal, né? Eu acho muito legal. Eu fui inclusive um deles, nascido em São Gonçalo, nascido e criado em São Gonçalo, foi através do futebol onde eu consegui me relacionar, eh, com amizades, de conhecer gente de Niterói, conhecer gente de outras cidades, né. Estudo também, aonde eu estudei, praticava futebol, ganhei bolsa de estudo, então o futebol foi uma entrada em várias áreas para mim. São Gonçalo, vizinho da minha Niterói. Eu moro em Niterói. Tenho orgulho de Niterói, de São Gonçalo ali. A gente convive tanto em Niterói quanto em São Gonçalo, com uma população que é ávida por conhecimento, por melhorias, né. São Gonçalo, inclusive, ali a Parada 40, ali Parada 40. aquela turma ali, tem uns amigos meus que eram da fase, né, e que fazem, história educando através do esporte. Agora, você é professor, né, e inclusive professor do PTPA, que é um curso que prepara para o mercado de trabalho, um curso que a Fundação para a Infância e Adolescência tem o orgulho de ter na sua grade aqui, desses programas que a Fundação para a Infância e Adolescência traz para o jovem. Você falava comigo aqui, para quem não sabe, no backstage a gente fala muito, né, então você falava que dá aula em mídias sociais. Como é que é você trazer conhecimento para esse jovem carente que está sendo acolhido pela Fundação para a Infância e Adolescência, com um tema tão atual que são as mídias sociais? Então, Leandro, a gente procura mostrar para esses alunos, né, que a mídia social, ela pode ser uma ferramenta para ele, uma ferramenta não só profissional, como também de crescimento pessoal dele. Então, a mídia social hoje é uma forma de você, que é uma coisa que eles lidam diariamente, é uma forma de você, dentro de sala de aula, mostrar para eles que eles têm voz, têm a possibilidade não só, né, de mostrar quem eles são, mas de crescer profissionalmente. Por exemplo, a gente mostra para esses alunos que 99% das profissões hoje usam tecnologia. Então é fundamental que eles usam a tecnologia em benefício deles. E isso vai se modificando com muita constância, porque é uma evolução que você tem em hardware, em softwares, em programas você hoje tem um celular, um Android, e de repente daqui a pouco esse Android já não está servindo mais. Você tem, eu sou da época do 386, né, do CPU, né, e você hoje praticamente tá não é que esteja em desuso, né, mas
Você não tem mais aquela inovação tecnológica que o mercado pede, né. A cada dia que passa, eu imagino você como professor trazendo o conhecimento para os alunos e a cada dia mais você tendo que estudar cada vez mais para trazer esse conhecimento atualizado, né. Sim, hoje a gente vive num processo, Leandro, que é interessante. Veja bem, historicamente, né, o progresso tecnológico em épocas passadas ele demorava muito tempo. Hoje você tem um progresso muito rápido em pouco tempo. Então, por exemplo, você tem instrumentos e mecanismos de tecnologia que se tornam obsoletas rapidamente. Então, importante passar para os alunos, até para a gente pessoalmente, é você se atualizar de forma consciente. E o uso dessas tecnologias, agora a gente tem IA, depois a gente vai falar um pouco mais sobre Sim, isso. e as relações sociais se transformam com esse uso. Muito, porque a mídia social, até a gente vai falar de segurança pública, a gente vai Eu falar queria de. até saber de você, falando na mídia social, o que você pensa sobre regulamentação das mídias sociais? Então, é um assunto bem polêmico também, mas a gente não pode fugir a essa polêmica. Futebol, se a gente tem o futebol para ele funcionar precisa de uma regra. Sim. Pode ser de basquete, a gente está falando de esporte aqui, e as redes sociais também. Eu acho que a gente precisa entender que sem essa regulamentação, nós vamos ficar, praticamente, eh, vulneráveis a questões éticas e questões morais que podem afetar as relações sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem hoje um discurso de ódio, por exemplo, que precisa ser, tolhido de alguma forma. Sim. Só você regulamentando ou você criando formas de, eh, criar filtros para que esses discursos não sejam colocados e as relações sociais sejam afetadas por E isso. aí você tem aquele haters, lovers, likes, Isso. Aí tem os caras que os criminosos de internet, a gente vai falar depois também dessa questão da rede de proteção que precisa ser colocada. tem os indivíduos que usam, as fake news, né. Também. A fake news, inclusive, a gente está falando muito em sala de aula agora, né. A fake news, que traduzido seria que significa, uma informação falsa, Sim. né, fake, né, ela só é proliferada, Leandro, se a pessoa não pesquisar, se a pessoa não entender que aquele instrumento ou a tecnologia necessita de uma pesquisa prévia. Lembra que a gente, como jornalista, precisava apurar a matéria? Sim. A apuração era o essencial. Hoje, o que que a gente tem hoje? E é importante a gente entender. Antigamente, a gente tinha uma mídia de massa. Sim. E aí, preste atenção, Leandro, o Charles trabalhava numa mídia que era uma mídia que veiculava, para uma massa. Então, hoje você tem uma massa de mídia, porque com a internet, o que que aconteceu? Se transformou a possibilidade de você ter mais gente falando, veiculando informações, então você tem um filtro menor. Então, quem filtra hoje? Antigamente, quem filtrava eram jornalistas através da apuração. Sim. Hoje você tem a obrigação também, como você tem uma quantidade grande de pessoas veiculando, de as pessoas terem a responsabilidade de Checar o que estão falando para você. checar, né, e é por isso que a regulamentação é importante. E a gente fala na faculdade a gente estuda, né, o caso da escola base foi um caso fundamental que você fala, né. A escola base, você está usando um exemplo interessante. A escola base provocou, para quem não conhece, na escola base é a história de um A dono de reportagem uma do escola em Vladimir São Salau. Paulo que foram acusados de pedofilia e outros crimes e não era nada daquilo. Foi Era outra história. Era uma outra história. E eles foram praticamente Perderam o negócio perderam a dele. escola, perderam os negócios por falta de uma apuração ou de uma investigação mais apurada. E diga-se de passagem de um jornalista que fez fama e é conhecido até, que é o Vladimir Salado, que ainda permanece no meio, mas que virou um caso técnico e hoje a gente tem essa questão da mídia, da apuração a velocidade da tecnologia traz uma comunicação para você muito instantânea. Você falou do futebol, eu me lembro muito bem que eu garoto, eu tô com 55,
Eu, na década de 80, eu era ávido por notícias e queria saber, por exemplo, quando o Roberto Dinamite jogava, e ele queria saber como é que ele estava no Barcelona, como é que ele estava, e a gente só sabia da notícia do exterior uma semana depois. Não Quando ti conseguia, né. Quando conseguia. E era assim, era telex, né, era Telex, 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 telex. era uma outra situação. Hoje em dia você tem essa notícia chegando para você em segundos. Se é falsa ou verdadeira, cabe a você que está do outro lado da telinha aqui, checar, rechecar, olhar de novo, observar. A gente fala em jornalismo, muito em jornalismo de gaveta no passado, que a gente faz um Sim, texto. sim. A gente olha esse texto, muda. O jornalismo de gaveta é aquele que você faz um texto, coloca esse texto na gaveta, São as matérias frias que a gente chama. depois você vai, olha esse texto, você vai mudar daqui a pouco quando você lê, mas é bom você sempre estar checando e tá. Atualizando, né. E o jovem hoje, você dá aula no PTPA, da Maré, né, Isso. você pega uma gama Estou na maré, né. uma A gama peça tá é, sempre mudando, tá em hoje to a estou na maré. PTPA tem várias É. unidades aqui no Rio. Agora, Inclusive, mandar um abraço lá pra coordenadora Adriana, olha os que meus legal. alunos lá, maravilhosos, estaremos aí na E aí, quando próxima você vai na Maré, você vive numa situação que você pega jovens, evidente que estão ávidos por estarem aptos para o mercado de trabalho, sim, buscam oportunidades, e a FIA está com esse programa maravilhoso para dar oportunidade a esse jovem de se inserir no mercado de trabalho. Como é que é lidar com esse jovem? Você lida com esperança, você lida com sonhos, você lida com a realidade deles. cara, eu tenho assim eu acho que é um privilégio você lidar ainda com nesse estilo de ensino, onde você consegue conversar com o aluno. Eu acho que o primordial, sobretudo quando você trabalha com uma população vulnerável, que são a maioria dos Sim, alunos do PTPA, é você mostrar para eles o valor, mostrar para eles, a capacidade de escutar e de ter vínculo. Eu acho que, como professor, nem sempre você precisa ser professoral de uma forma, formal. Às sim. vezes você precisa ter vínculo e ter escuta. Eu costumo dizer, quando eu converso com eles, que o nosso papo é reto, é papo reto. E aí, quando a gente vai falar de mídia e tecnologia, não falamos só de mídia e tecnologia não, usamos a mídia e tecnologia para explicar e para conversar sobre todos os assuntos. E, cara, quando você consegue trocar essa ideia e eles perceberem, no olho a olho, que você vai escutar, que você criou vínculo, a coisa flui. Eu falo muito assim que o professor associa um pouco com aquele mito da caverna, né, de trazer Sim, a luz, com a perspectiva que você tem, né, de iluminar realmente a mente e colocar. Algumas entrevistas aqui que nós fizemos, sempre se fala de conhecimento, busca de conhecimento como forma de se inserir no mercado de trabalho, como você tem também, o Prepara aqui na Fundação para a Infância e Adolescência, que tem preparando os jovens para o Enem, dando mais qualificação para aquele jovem que não tem tanta oportunidade. O que a FIA promove, de certa forma, é dar oportunidade a esse jovem dele adquirir esse conhecimento e usar esse conhecimento para se inserir no mercado de trabalho, para entrar numa faculdade. E o trabalho do professor do PTPA, ele surge também com uma espécie de psicologia, também. né. Você falou do mito da caverna, né, que é Platão, que é interessante porque o ensino realmente traz luz. E aí, olha só que coisa interessante, Leandro, o nome aluno significa sem luz. Aluno. Sim, Então, o aluno entra sem luz. Você colocou essa questão do mito da caverna, que é exatamente o aluno entrar e ter a possibilidade de ver a luz verdadeira, né, porque o mito da caverna dizia que eles olhavam a luz falsa, a falsa. e a luz verdadeira estava logo atrás. Então, eu acho que hoje a gente tem a oportunidade, como professor, sobretudo do PTPA, de mostrar para esses alunos que eles têm valor e eles têm oportunidade. A oportunidade de conseguir, atravessar os obstáculos, atravessar as dificuldades e conseguir chegar, né,
a ter uma profissão, um caminho e uma educação. Dá para ser, eu acho que dá E para. e veja bem, você na chamada que veio pelo Instagram aqui, a gente fala de mídia, segurança pública e direitos humanos. Mídia, nós temos o professor Charles Rodrigues falando sobre mídia num lugar onde a segurança pública costuma ser complicada, que é a maré, né. Sim. E para pessoas que vêm de situações que nem sempre os direitos humanos são respeitados, como é que é essa relação aí complicada, mídia, segurança pública e direitos humanos, Então professor Charles? então, vamos lá, a gente tem que entender que são temáticas diferentes, elas se interseccionam, existe um cruzamento entre Se elas, entrelaçam. entrelaça. Só que você precisa destrinchar. Então vamos ser rápido aqui, não sendo professoral, mas nesse É, bate-papo nosso aqui mas pra é gente bom que é uma aula para quem está do outro lado. pra quem tá lá, vamos lá. Primeiro entender que é mídia. A mídia é o meio de informar, perfeito? Sim. E, como dizia o saudoso Milor Fernandes, se a mídia não for de oposição, ela vai virar secos e molhados. É, não era Milor que falava? É isso. E aí, cada um na sua atribuição. Eh, a segurança pública, e aí é um estudo que a gente vai ter que fazer, eu sou especialista em segurança Sim. pública pela UF, Olha, Universidade Federal Fluminense. Universidade Federal nossa Niterói. E também fiz mestrado em segurança pública lá em Niterói, lá na Olha, UF. E aí Niterói é um berço é um de berço. E São Gonçalo também é um berço de jogadores, depois a gente vai falar sobre isso, jogador de futebol, né. Mas olha só, segurança pública, ela precisa ser entendida como você assegurar direitos. Então, segurança pública não é só polícia. Segurança pública é educação, é luz, é saneamento básico. deveres do Estado. Exatamente. É que se vai entrelaçar quando você vai falar de direitos humanos não é aquele direito humanos que nasceu lá em 1949 com os direitos humanos universais. Sim. Os direitos humanos é algo que trabalha a dignidade da pessoa, Leandro. Especialmente a A dignidade. dignidade, a pessoa ter o que comer, ter a possibilidade de estudar, ter a possibilidade de ter um saneamento básico, ter luz, ter a possibilidade de comer, como a gente está falando aí, que a gente conseguiu, eh, ter agora a possibilidade, né, de tirar as pessoas desse mapa da fome, isso é direitos humanos. Eu costumo dizer o Dar seguinte dignidade. eu costumo dizer o seguinte, então você perguntou, né, sobre essas 3, segurança pública, mídia e direitos humanos. É igual o samba da nota só, do nosso Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, que fez uma harmonia maravilhosa. É um samba, não sei se você conhece, E é de uma nota é só. um samba maravilhoso. É um samba de uma nota só que ele usou várias harmonias. A música, ela é harmônica com vários tons Eu não diferentes. lembro da letra, né. É isso aí. É, É o samba de uma nota só, é o samba de uma então ele usou uma harmonia. Então o que acontece? Aí, ô Leandro, a gente precisa entender, não é que vai existir uma harmonia, o que que vai existir? Cada um na sua atribuição. sim. Eu acho que a mídia é o meio importante, E como você falou, está massificada hoje, é uma massa massificada, de você tem uma mídia. massa de mídia, a mídia ela é importante para não só falar de direitos humanos, também quando está no desespero, quando está falando de forma sensacionalista, né. E a segurança pública é assegurar direitos. Eu vou te dar um exemplo, quando a gente teve aquele programa da UPP, Sim, né, a UPP foi famoso, né, e, se criou a chamou possibilidade de atenção e você tal. entrar lá em uma comunidade e criar mecanismos de produção de benefícios De proteção. àquelas populações, é uma rede de proteção. Então, se criou ali a possibilidade de você ter saúde, educação e etcétera. E a polícia estava inserida naquele Naquele combo, meio, naquele naquele meio. combo. Não teve saúde, não teve educação, não teve investimento social, não teve saneamento básico. Quem ficou? Somente a UPP ali que Somente a polícia. e aí a polícia ficou no meio do tiroteio. E isso prova para você que existe uma interseção, Leandro. A segurança pública ela precisa ser olhada de uma forma diferente. No na Constituição,
artigo 144, diz que segurança pública é responsabilidade de todos. Sim. Então, não é responsabilidade da polícia militar, da polícia E uma coisa leva a outra ali. é responsabilidade nossa de pensar a segurança como uma forma de assegurar direitos. E aí, para fechar, né, nunca a imprensa ou a mídia, né, precisa ser harmoniosa com essas 2 coisas. Ela precisa ter uma atribuição, né, de denunciar, mas também de prevenir, Sim, de prevenção. A segurança pública tem as suas atribuições que precisam ser, obedecidas e colocadas em práticas. Se for colocada, a gente vai ter essa possibilidade de ter uma paz, né, sim. e é o que a gente almeja. E direitos humanos é a dignidade do povo. Agora, você vê como é que as coisas se entrelaçam, né, a gente estava falando de faculdade, você falou da massa de mídia e nós falamos do mito da caverna, né. Sim, Então você vê, Bakhtin já falava naquele conceito de polifonia, né, sim, da forma como cada um se relaciona com a informação que recebe, né, uma espécie de orquestra. Eu vou ficar mais atento ao maestro, o outro vai ficar mais atento a quem toca o trompete, o outro vai ficar mais atento à percussão, e assim, cada um com seu modo de ver. sim, E isso gera, né, aí o que nós estamos falando, você tem a massa de mídia e você tem a massa que recebe essa mídia, né. sim, Como é que cada um se comunica? Você lida hoje com jovens que saem de um grau de instrução variado, né, e que têm uma percepção de vida, às vezes, distinta do que a sua realidade te apresenta ou da realidade de muitos outros jovens. Então você vê como é que você trazendo o conhecimento, né, dando a perspectiva para ele, ele vai abordar a forma como ele recebe essa notícia da mídia. sim. O que é interessante é o seguinte, quando a gente estuda mídia, né, o mídia é o meio, é Sim, o veículo, não é isso? Eu costumava dizer o seguinte, eh, a mídia, né, aliás, a regulamentação da mídia diz que a mídia é de interesse público, verdade. né, e aí ninguém Ninguém discorda. questiona, Só que as mídias têm um público de interesse. o que é Que é uma dicotomia, né, por quê? Aí você pensa o seguinte, existe uma hierarquia de informações, existe um interesse da mídia também de alcançar o público. sim, Nada de mal até aí. O problema todo da mídia é quando ela se desconecta dessas atribuições, né, e ela passa, por exemplo, a criar formas sensacionalistas de passar as informações, fazer juízo de valores também. ou faz juízo de valores, perfeito? Então, por exemplo, a gente é da época que existia, eh, jornais para uma classe, e outro para a classe média, e outro para a classe baixa. Nós pegávamos para você ter para quem está do outro lado, tinha um jornal sensacionalista do Samuel Weiner, que era a Última Hora, Última Hora, você tinha o jornal O Povo, tinha lembra o Povo, o como é que se Povo falava? espreme, sai sangue, Espreme, sai sangue. Aí você tinha um jornal que era os jornais medianos, no sentido de JB, no antigo o JB, JB já era de classe A. classe A. O JB, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo. Época em que se lia jornal para você que está do outro lado, que eu digo assim, que hoje meu filho mais novo, né, ele diz assim: "Pai, você está na banca de jornal, isso é mó mico você pegar um jornal para ler". Eu falei: "Não, isso é informação, isso é conteúdo, meu filho". Que é interessante, Leandro, o que você está falando, porque é o seguinte, os jornais impressos estão acabando, né, Sim, já estão quase terminando, mas a forma de fazer jornalismo também está mudando. bastante, Não é isso? bastante. Então você tem hoje a possibilidade de fazer uma live, você tem a possibilidade de criar outros mecanismos de informação dentro daquela massa de mídia que a gente falou, também de qualidade. E o engraçado é como a rádio sobrevive a isso tudo, Pois é. porque a rádio sobreviveu à era impressa do jornal, que todo mundo dizia que a rádio ia acabar, a rádio sobrevive à televisão, né, a rádio sobrevive à internet e está se transformando, usando o quê? Os mecanismos das mídias sociais, fazendo as transmissões dela serem transmitidas via YouTube, via Instagram, alguma coisa, que a rádio sempre teve aquela comunicação instantânea que hoje existe. Que hoje você tem, pela internet. Agora você tem isso, a gente tem que frisar, o nascimento das rádios digitais.
Isso, exatamente, está se transformando. Que aí você está vendo a transformação. Eu comecei em rádio. Eu quando comecei Rádio é fantástico. eu quando comecei em rádio, comecei fazendo esporte. Eu imaginava que seria um jornalista esportivo e comecei fazendo esporte, cobertura do Botafogo, Caio Martins. Que legal. Que legal. Então fazia cobertura do Caio Martins e trabalhava em programas populares, tanto de Niterói quanto lá de São Gonçalo, fazendo programas esportivos. Tipo o que nasceu o Pop Bola lá, aqueles programas engraçados, de humor, Sim. né. Então eu chegava lá, na época que eu fazia a cobertura do Botafogo, pra você ter uma noção, eh, Túlio, Gotardo, Gonçalves, Gonçalves, o goleiro Wagner, Wagner, que tem uma tem uma peixaria hoje. pizzaria lá. E, cara, era diferente, você entrava no vestiário, era diferente de hoje, você não tinha sala de coletiva. Então, o que que a gente está falando de rádio para a gente não No se desconectar? Qual é a diferença hoje? Hoje você tem as rádios digitais, que você consegue, por exemplo, fazer um spot ou fazer alguma em short, gerar informação tem. de forma mais rápida, porque é a forma digital, você não precisa estar no estúdio, você não precisa ter, né, um transmissor. E hoje você consegue fazer rádio de forma mais dinâmica também, igual a Rádio Tupi está fazendo, Sim. misturando, né, não só programas esses programas mais populares com jornalismo e forma digital de fazer E o que rádio. é engraçado é que a rádio ela alcança um público, às vezes mais de periferia até, e esse jovem que vai no PTPA, no Prepara, é um jovem que busca informação. Ele busca informação como? A rádio conseguiu se adequar de uma forma tal que ela está inserida no meio onde esse jovem busca informação, na internet, no Instagram, e você vê, locutores como Bruno Cantarelli, Penido se renovando com um público que eles não tinham. Aí a pergunta, ô Charles, é o seguinte: você lida no PTPA com esse jovem na faixa dos 15 aos 17, um jovem que está querendo mais para a vida, um jovem que necessita de mais a maioria das vezes. Dentro do público que você atende, como é que é essa diversidade? Você, são jovens ali da Maré, mas assim, são jovens que eles estão querendo mais atuar no mercado, administração, direito, ou estão pensando assim: "Olha, eu posso fazer da mídia social um meio de vida"? Então, eh, eles são ecléticos, né, no sentido Sim. de compreenderem o mundo deles de uma forma bem diversa, mas todos passam por essa questão da tecnologia. O jovem quer é ávido por É tecnologia. ávido por tecnologia e eles nasceram essa geração, Leandro, eles já nasceram com o celular na mão, né, É praticamente. geração X, se eu não me engano, né? É, geração, Z, Z. geração Z. Essa você sabe que essa semana eu perguntei para eles se eles escutavam rádio. Estava fazendo uma pesquisa, que eu estava falando para eles de mídias analógicas. Eles estavam querendo saber: "Professor, o que que é uma mídia analógica?" Eu estava explicando que é uma mídia que geralmente as mídias analógicas têm ondas, né, e eram mídias diferentes, mas elas são mais coesas, mais retas. E se eles escutavam rádio, qual é a forma que eles escutavam? Alguns escutavam, mas eles agora, como é que você escuta música? Agora tem os Spotifys da vida, né. Tem outra história. É engraçado que a gente pegava antigamente, aliás, você que está do outro lado da telinha aí, eu vou pedir para curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, deixar sua mensagem que depois nós vamos passar ao professor Charles Rodrigues. Mas aí, como eu falava, antigamente você tinha a televisão parava à noite, ZYG, tal canal, não sei o quê, Aquela voz grave, aquela né. voz grave, né. William Bonner dando boa noite. Você sabe Cid que Moreira, né. Cid Moreira, você sabe que a minha sogra dava boa noite para o William Bonner toda noite. Achava engraçado, aquilo interessante, mas era um fenômeno. Depois eu vou Minha mãe fazia isso com o explicar o que Cid que é isso. Moreira, com o Cid Moreira. Cid Moreira. E aí, o que que acontece? As rádios saíam do ar, como você fala em analógico e digital, você tinha frequências de banda larga e tal. Hoje em dia, quando você tem esse 5G e tudo mais, o jovem não imagina
o quanto era, por exemplo, uma transmissão que você fazia e você tinha bandas diferentes, AM, FM, né, que não se tem mais hoje, eh, as frequências de modulação, né. Então quando você pega esse jovem que tá querendo ser mais, ele ao mesmo tempo ele tá buscando informação contigo, você vê que interessante, do que aconteceu antes para poder ele se basilar para o futuro. Futuro dele. Para o futuro, e isso é muito legal. Agora esse jovem que você acha hoje que o jovem chega com um pouco mais de conhecimento sobre o meio em que ele vive? Porque aí eu vou te perguntar dessa pergunta dos direitos humanos, né. O quanto você acha que os direitos humanos avançaram ou regrediram nesse período? Como é que está essa população, essa sociedade, esse jovem em relação aos seus direitos? Então, a gente falou, direitos humanos, eh, vou botar 2 pilares, né, que a gente tem que entender. Direitos humanos é dignidade. Então você, no mínimo, a pessoa ter o que comer, ter onde dormir, etcétera. Trabalho também é. Você está falando uma coisa Sim. de você trabalhar, de você ter a possibilidade de estudar, de ter conhecimento. Eh, Isso tudo tangencia essa ideia de que o aluno, sobretudo de áreas periféricas ou de áreas, mais vulneráveis, de ele ter conhecimento. A gente tem uma questão também, a gente vai falar de IA mais para frente, você vai Sim. perguntar, né. A IA, ela pode gerar, de repente, um problema, de não inclusão digital, por exemplo. Eu Você acha que a IA gera uma certa acomodação no aluno, de tudo perguntar para a IA e ter a resposta pronta? Pode gerar, mas como a gente costuma falar dentro de sala de aula, a gente tem que sempre pensar nessas novas tecnologias de uma forma consciente e equilibrada, porque a IA tem essa questão ética, Sim. do aluno perguntar tudo. Tem gente que pergunta para a IA a questão, de atendimento até psicológico, para entender, e é e aí é uma questão ética, isso é uma discussão muito aprofundada. Mas respondendo àquela pergunta que você fez anteriormente, Dos direitos os humanos. dos direitos humanos. Os alunos têm direito à informação. Olha que coisa interessante. Hoje a gente tem uma massa de mídia e uma massa de informações. E aí, essas informações que eles precisam, apesar de ter muito acesso, se tem uma quantidade de informação, precisa ser agregada, né, compactado, sobretudo por um aluno que está em uma adolescência, a gente foi adolescente, Sim. né, com muita informação, muito sonho. Então você precisa, criar ali uma pedagogia, vamos dizer assim, e aonde você consiga mostrar para ele que é o difícil hoje, dar a ele um norte de informação, porque é muita informação, E a velocidade que ela chega, às vezes você não muito, absorve. muito rápida. Então, a gente está aqui para ser hoje, com a chegada da IA, que eu acho um assunto interessantíssimo, e a IA já faz parte da nossa realidade. Eu acho que os professores, né, os preceptores daqui para frente serão moduladores dessas tecnologias. Dessas tecnologias. E assim, uma curiosidade, e aí vai a curiosidade do jornalista, né, para o professor. Há uma metodologia de avaliação dentro do PTPA, dentro da sua matéria, que é de mídias sociais, é é por nota, é por presença, como é que é isso? Para quem o jovem que está querendo fazer o PTPA hoje, ele tem uma série de matérias além das mídias sociais, comunicação, matemática e outras mais para preparar para o mercado de trabalho. Como é que é essa metodologia de avaliação dos alunos dentro do PTPA? Então, o PTPA hoje, ele trabalha sobretudo com a para garantir a presença do aluno, que é fundamental para não Importante demais. de você conseguir agregar a importância. Existe uma avaliação dos professores de acordo com as ementas, né, com que ele vai, com os assuntos que ele vai passando, a produção das informações e o desenvolvimento de cada aluno. A gente tem essa oportunidade de Individualizado. é. Hoje é uma avaliação mais interna dos coordenadores, Sim. da parte de e pedagógica. É claro que existem eventuais testes, né, É, que é pra ver o desenvolvimento do para aluno. ver esse desenvolvimento.
Mas essas avaliações hoje, elas conseguem de uma forma, vamos dizer assim, Lúdica, talvez? lúdica, de você olhar a esses alunos, né, e perceber a possibilidade deles criarem, ferramentas para progredirem na vida, E para conseguir esse é o estágio. principal Aliás, o objetivo. estágio que é o principal, O eles têm que estágio ter que é um o principal estágio. objetivo, que o PTPA prepara o aluno para o mercado de trabalho. E muitos alunos aqui, nós já vimos aqui no podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, que muitos desses alunos se inserem em órgãos importantes, PGE, Tribunal de Justiça, DETRAN, e que saem preparados. Por exemplo, você está perguntando, eu nas minhas aulas, em algum momento, eu gosto de, preparar o currículo deles e preparar para entrevista. Então, nas minhas aulas, os alunos vão à frente para falar. E você sente isso neles, né? Você sente quando você prepara aquele sorriso, aquela ansiedade, né? É, às vezes eles chegam nervosos e falam: "Não, ô professor, eu não sei falar". "Não, você vai ter que falar, porque você vai passar por uma entrevista, você vai". Então, você de uma forma ou de outra, dentro de toda essa pedagogia, você também está preparando ele para poder, dentro dos mercados que eles vão escolher, estarem preparados naquele momento para poder, corresponder, né, àquelas demandas que eles vão Quando você estão. planeja a sua aula assim, eh, 2 perguntas em uma. Primeiro, o que você mais gosta de preparar para eles, né? E segundo, algum momento das suas aulas, você chegou a se emocionar com algum aluno, alguma coisa nesse sentido, sabendo da vivência deles? Sim, muitas vezes, né, já tive, situações, assim, de ficar muito emocionado, tanto na evolução quanto no desenvolvimento, mas quando eu vejo um aluno muito vulnerável, mas muito capacitado. É como se fosse uma pedra bruta, onde você vai conseguir ali, de uma forma ou de outra, modular, né, e tentar, eh, garimpar ali a possibilidade de dar a ele um caminho. Você falou de das formas das aulas e pedagogias, né. Como eu falei antes, eu falo para eles: "Ó, o nosso papo é reto, não vamos desenrolar aqui um papo, nós vamos, ter uma conversa franca", então eles já ficam assim. E procuro inserir a tecnologia dentro das minhas aulas. Isso é importante mais. Eu uso plataformas de ensino dentro da aula, que eles gostam muito, eh, e procuro dar a eles a oportunidade de voz, entendeu, Leandro? É De até para de você falar, de se comunicar. a tecnologia serve até para você fazer com que ele se sinta inserido. Exatamente, mas essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de colocar eles ali inseridos dentro de uma, às vezes, de uma realidade caótica, às vezes de uma região conflagrada. Talvez aquele momento que ele está tendo aula com você seja o único momento do dia de paz para ele. Sim, muitas vezes. Aí você falou em emocionar, pô, não é uma emoção você ver uma pessoa, de repente, ou um menino de 15, 17 anos, saindo de uma área conflagrada, de uma área de muito vulnerável, e ter ali a vontade de estudar, de aprender, de estar ali, ligado no ensino, em novas tecnologias. Eu acho isso E o que é é importante nisso é que você, no momento que ele está na aula, ele não está à margem, ele está simplesmente se inserindo na sociedade. Ele não está num possível mundo errado do lado de fora, ele está buscando um progresso para a vida, né. sim, tem uma dinâmica que eu faço com eles, é interessante. Eu faço uma dinâmica: "Qual é o seu sonho?". Uma pergunta geral, né, você pergunta qual é o sonho, a pessoa, aí eu falo para eles: "Mas qual é o seu sonho na prática? O que que você quer?". E, cara, aí você falou que se emociona, quando eu leio o que eles colocam no sonho, eu já fico emocionado. Não tem como você não se emocionar. É, porque são coisas assim: "Ah, eu sonho em um mu", tem gente que responde de forma genérica, né: "Eu sonho um mundo melhor, um mundo de paz", mas daí tem um que fala: "Ah, eu sonho em poder jantar todos os dias. Eu sonho em poder, eh, andar em determinados lugares sem ser, eh, Abordado. abordado e etcétera". Então, coisas simples do dia a dia, né. Então, é uma emoção muito grande. Eu acho que o professor, independente de escola,
e de que nível, e de que escola for, se é da zona sul, se é da zona norte, se é de qualquer região, ele tem hoje um papel importante, sobretudo nessa transição tecnológica, Sim. que é de modular essas ferramentas e mostrar para o aluno, para o jovem, que ele tem voz, que ele pode e que ele precisa ser ouvido e escutado. E você tentar, lapidar esses alunos, né, que são pedras preciosas, lapidar para que eles possam ter um futuro melhor. Aqui na FIA, nós temos também o programa SOS Crianças Desaparecidas. E aí, por que que eu estou falando do SOS Crianças Desaparecidas? Que se usa muito a mídia para poder localizar, né, essas crianças, essas pessoas desaparecidas, não só as crianças, né, na realidade, é o SOS Crianças Desaparecidas, mas a mídia tem um papel fundamental na comunicação. Como é que você acha que esse papel se desenvolve e pode ajudar na localização dessas pessoas, Charles? Então, Leandro, a minha pesquisa acadêmica foi sobre desaparecimento de pessoas. Olha que coisa interessante. Então eu juntei o jornalismo com a pesquisa acadêmica. E há 5 anos atrás, eu sugeri ao jornal O Dia a gente montar uma coluna sobre desaparecidos, que é para atender essa demanda, essas famílias. E, de uma forma ou de outra, fazer um trabalho de serviço social, onde você divulgaria os desaparecimentos, falaria dos dilemas, do luto, né, da família, que é um luto. É porque são condições diferentes, né, a pessoa às vezes tem aquele desaparecimento voluntário que é uma fuga da realidade, né, que pode acontecer, mas são muitos casos diferentes. Então, a criança quando ela está em situação vulnerável, né, e acontece, por N motivos, um desaparecimento, a localização, a família fica num estado de angústia, né. Sim, aí você falou da mídia, a mídia tem um papel fundamental. E aí, quando você falou de mídias sociais, o papel das mídias, o papel da mídia como um agente, vamos dizer assim, dentro das relações sociais, entra a questão da prevenção. Da Então, prevenção, eu usei a exatamente. mídia para ajudar A a localizar, localizar, a prevenir o desaparecimento. Você falou em desaparecimento, tem 3 tipos de desaparecimento: quais são? voluntário, involuntário e o forçado. O voluntário é quando a pessoa quer desaparecer. Por qualquer tipo de Qualquer motivo, motivo, ela quer desaparecer. abusos, violência, aí depende, É, é generalizar, não dá para você não especificar. dá para você especificar. E você tem o involuntário, que geralmente é uma criança, um idoso ou alguém que tem algum tipo de Alzheimer ou alguma situação, Alzheimer ou alguma deficiência ou algum surto, por exemplo, né, alguma parte tem crescido muito essa questão das pessoas terem problemas, eh, da ordem mental, né, da eu, por ansiedade. exemplo, tive um caso na minha família de um tio, eh, em que ele trabalhava bem e tal, mas deu um estalo, do nada ele foi parar em Itaboraí. Eu não sabia voltar para casa. Então, esse é um caso de desaparecimento involuntário. E tem o desaparecimento forçado, que é quando alguém quer desaparecer com alguém, Aí já é outra que é história. desaparecimentos voltados para algum tipo de crime. Sequestro ou qualquer outro tipo, Sequestrou, ou pedofilia. pedofilia ou quando existe algum tipo de crime envolvido. Eu costumo dizer, o desaparecimento não é crime, o desaparecimento é um ato administrativo. Por Só quê? porque você vai em uma delegacia fazer um registro, você vai apenas preencher um papel de desaparecimento. Verdade. Agora, no desenrolar do desaparecimento, vai se averiguar se ele está Qual tipo de conduta relacionado a algum aconteceu? tipo de crime, não. Se ele ser relacionado com algum crime, vai se fazer um aditamento daquele desaparecimento para passar a Daquele investigar, registro, né. fazer um aliás, é bom você ter falado, todo mundo tem direito de fazer registro de desaparecimento, não existe essa coisa de 24 horas. Chegou numa delegacia, sobretudo quando é criança, adolescente, chega numa delegacia, qualquer delegacia você tem direito de fazer esse registro de desaparecimento. Se alguém que for atender você falar para você voltar em 24 horas,
você pede com educação para ele fazer esse registro, ou você se dirige a outra delegacia. O desaparecimento, quanto mais rápido você conseguir registrar, fica mais, vamos dizer assim, próxima de você conseguir localizar essa pessoa. Agora, falando sobre violência e abuso sexual, você também é especialista nessa área, né? Também, hoje eu faço um trabalho, dentro de um núcleo lá em São Gonçalo, é o NEACA, que é o Núcleo Especial de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violências Domésticas e ou Sexuais. E a gente trabalha com atendendo crianças que são vítimas de violência. Aqui nós temos o NACA, por exemplo, É, o NAFIA, né. O núcleo NACA é onde vai se averiguar se houve violência ou não. E e esse é um é a trabalho porta de entrada onde vai, eh, ter ali um atendimento multidisciplinar para entender aquela família, para compreender se houve ou não a violência. e um atendimento todo especializado que a Fundação para a Infância e Adolescência tem. Muito bom, por sinal, eh é importante. Queria mandar um abraço para Daniele Gimenez, que é a gerente Gerente. do NACA aqui da FIA, e dizer que, eh, essa minha experiência tem sido muito boa, ao mesmo tempo dolorida, porque lidar com um assunto, eh, de violência com criança e adolescente é um assunto muito difícil, mas E não tem base assim, né, o Charles, de, especificidade, sempre é o pai com o filho, não tem, sim, vou te dar mais ou menos os dados, né. Então você tem hoje, violências sexuais, você falou de abuso, pedofilia. 70% dos casos é dentro de casa, dentro de casa. dentro de casa. São conhecidos, são, responsáveis. E a maioria, assim, é periferia, zona norte, zona sul, não tem Não registro? tem, não tem. Depende. Eu costumo dizer que a violência contra a criança e adolescente não tem classe social. E vou dizer mais a você, É a uma classe tristeza, média para cima, ela fica velada. é uma tristeza, fica É, escondida, né. fica escondida, fica escondida. Mas é uma coisa também que me ajudou, essa especialização, de poder estar, atuando junto, me deu também a possibilidade de, criar, vamos dizer assim, ferramentas para o PTPA também. Porque hoje eu consigo, identificar determinadas, com o aluno, inclusive existe um protocolo dentro Sim, do do atendimento de do vocês? atendimento não, quando você o professor dando aula perceber alguma alteração, alguma mudança, ele tem que comunicar direto para a coordenação para que esse aluno seja atendido por um assistente social ou um psicólogo. Sim. Isso é importante. A prevenção hoje, e aí a gente está falando de mídia, é usar as mídias para produzir e para fortalecer as redes de proteção. Olha Por como exemplo, o assunto se interliga, né. interliga. O SOS Criança Desaparecida, mandar um abraço para meu amigo Luiz Henrique de Oliveira, que é o gerente, Luizinho, faz um trabalho maravilhoso, o Luizinho. Eh, e a gente conversa muito, né. O Luizinho é um mestre, um professor, sabe sabe tudo. tudo, e a gente fala muito sobre isso. O Luiz fala: "Ó, a gente saiu agora uma nova estatística, Ministério da Justiça, 55.000 desaparecimentos no primeiro semestre desse ano. É muita coisa, Aumentamos 4,22% em relação ao ano passado. A gente tem hoje mais de 200 desaparecimentos por dia no Brasil. é muita É coisa. muita coisa. E é um assunto, eu costumo dizer, ô Leandra, o desaparecimento é um problema social. Então não é um problema só de famílias, não é um problema só de polícia, não é um problema só que envolva o Estado, é um problema de todos. Por isso que a segurança pública é um problema, é uma responsabilidade de todos. Sim, e você quando tem esse tipo de caso, eu abomino, assim, essa questão da violência sexual para mim é uma coisa, todo tipo de violência eu não acho legal, né, o crimes de cometido agora, a violência sexual e como você falou, muitas vezes é escondida, Velada. porque fica vergonha, e às vezes a criança abusada nem sabe o que está se passando,
por muitas vezes só vai saber com o decorrer do tempo e o trauma fica, né. O trauma fica. Lá nesse núcleo em que eu trabalho, lá no NEACA, a gente trabalha com a primeira infância, que é uma coisa muito difícil de você detectar ou você criar mecanismos para, vamos dizer assim, dirimir aqueles traumas. De uma criança de 1 ano, 2 anos, de 0 a 6 anos, por exemplo, é muito difícil. Como você falou, você vai levar traumas para o resto da sua vida. Tem uma nova lei agora Sim. que, até os 18 anos a pessoa pode fazer a denúncia. Essa Entendeu? questão, assim, a gente falou de segurança, falou de essa questão da política pública, né, como é que a gente faz para gerir isso, para criar essa questão? Você que está envolvido aí na a gente falou de mídia, a gente falou de Direitos direitos humanos humanos e segurança e pública. segurança pública, cara. Como é que a gente faz aí para produzir essas políticas públicas que garantam esses direitos ao cidadão? E, assim, a gente pensando, logicamente, nos nossos jovens, né, que são chegam em estado de, muitas vezes, de vulnerabilidade aqui na fundação para os nossos programas, né. Cara, eu acho que a gente tem que fortalecer as redes de proteção, fortalecer as instituições que já existem, né. A FIA, por exemplo, tem um papel fundamental, os NACAS, Quantas pessoas trabalhando aqui, né. o SOS Criança Desaparecida, que é um programa maravilhoso, né. Os NACAS atendendo essas pessoas que vulneráveis ou pessoas que são vítimas de violência. E você falou em políticas públicas. A gente só vai ter política pública se a gente incidir, ter incidência nas políticas, né, e o povo, né, exigir ou fazer com que os políticos olhem para essas temáticas e criem a possibilidade de novos investimentos, porque lei a gente tem muitas, né. Sim, Por exemplo, te dar um exemplo, o grande problema do desaparecimento hoje no Brasil é a falta da efetividade de um cadastro nacional. isso atrapalha Você existe a imensamente. partir de 2019 foi criado um cadastro nacional, mas não funciona. Significa o quê? Se você mora no Rio de Janeiro, desapareceu em Minas, não vai ter um cruzamento de dados. Se você Isso é um problema gigante. eu trabalhei, por exemplo, fazendo uma matéria jornalística, já fiz várias, de um menino que desapareceu em Brasília e foi encontrado no Rio de Janeiro, mas não tinha um cruzamento de dados. Ele foi localizado porque a família procurou. E a gente falando em mídias, você fala em desaparecimento, me vem na cabeça aquelas coisas de abordagens de internet, de Isso que eu ia falar, que eu estava esquecendo. Eh, Quando eu falei da massa de mídia, a gente falou lá no início, não é isso? é, Então, essa massa de mídia, ela também proporcionou vários efeitos positivos e vários efeitos negativos, sim, né. Então você, por exemplo, você vai usar a mídia para procurar alguém, facilita, Leandro. facilita. Você colocou numa rádio, você colocou no jornal, ou você colocou na rede social. A rede social também hoje é um mecanismo de ajudou muito. Mas por outro lado, você tem meninos e meninas usando a muitas meninas e meninos usando essas ferramentas, mas tem pessoas maldosas que estão por trás. Muitas vezes não sabe nem com quem estão se comunicando. Exatamente. Então, quais são os riscos? Hoje um pedófilo, por exemplo, ele pode acessar a tua casa, tá conversando com seu filho e você não tá sabendo. Exatamente. Seu filho tá lá dentro de casa, tá no quarto com o celular e tá sendo, de repente, vítima de um pedófilo, ou de uma quadrilha, ou de uma rede O de que você fala é fundamental, o papel de vigília dos pais em cima do conteúdo que seus filhos estão a ver, né, exatamente. Aí a gente estava falando, você perguntou lá atrás, regulamentação das mídias das sociais. mídias. Tudo isso está interligado. Se a gente não tem uma regulamentação aonde a gente consiga filtrar a possibilidade de um criminoso entrar na sua casa, porque você não deixa o criminoso entrar na sua casa física, mas hoje ele pode entrar através da internet. E o que acontecido? A gente teve um aumento muito grande de desaparecimento de adolescentes. No Rio, está na faixa de 29 a 30%. E tudo bem que São dados é alarmantes dados até. alarmantes, de 30% do total. No Brasil,
a gente chega a uma faixa de quase 20%. Está na faixa de, eh, ou até mais um pouco. E por que está acontecendo isso? Porque hoje em dia muitos adolescentes estão fazendo contato com outros, conhecendo outros, Sim, ou usando, determinados aplicativos onde vai encontrar com fulano. Então você tem hoje vamos dizer assim, uma produção de crime onde não existe uma lei regulamentada, né. Já dizia os legalistas dizem, Leandro, que só existe crime porque existe lei, uma lei que a define. Se você não tem uma lei que define, por exemplo, um crime sexual através da internet, o que que vai acontecer? como é que O você vai dizer o que é criminoso vai se o criminoso, entre aspas, ele vai se tornar alguém protegido. sim, Porque você não vai ter uma lei que vai vigorar. Eu acho que responde, de repente, a ideia que você perguntou lá atrás sobre a regulamentação das redes das redes sociais. sociais. Não é só para fake news, não é só para o discurso de ódio, entra os crimes, por exemplo, os golpes, por exemplo, Sim, sim, os golpes os cibernéticos, golpes tudo. cibernéticos, o cara vai lá, tira um dinheiro da sua conta, dá um trabalho Eu danado. acho que a mensagem que fica para quem está do outro lado da telinha, primeiro, informação sempre é bem-vinda, tá, mas você deve checar, rechecar, saber com quem você está lidando do outro lado da tela, num aspecto um pouco mais amplo, filtrar o que você está consumindo de informação. Filtrar o que o teu filho, tua filha, o teu parente está a consumir num mundo que a velocidade da tecnologia hoje permite que a comunicação seja mais do que instantânea, mas não significa que essa comunicação seja a correta. A forma correta é você olhar, pesquisar, se informar mais e melhor do que está acontecendo. Eu até, posso frisar, porque eu falei, segurança pública não é responsabilidade de todos. Se você como pai e mãe, ou responsável, informa seu filho, ou educa seu filho, ou troca uma ideia, né, que hoje em dia tá difícil de você trocar uma ideia com o filho, porque você tá com Às vezes você está na mesa com 4 celulares 4 ali. celulares. Mas quando você consegue trocar uma ideia e informar determinadas algumas coisas, você o diálogo ainda é importante. Falo isso na sala de aula também. Sim, Esse diálogo, esse papo, né, e você, passar algumas informações são formas preventivas em que você vai, ajudar na prevenção também. olha, Na prevenção a esses tipos de crimes cibernéticos, esses criminosos, esses caras que ficam atrás, né, são covardes, ficam atrás de uma tela para provocar o dano ou o mal a alguém. você que está do outro lado da tela aí, uma aula fantástica no nosso podcast aqui do Confia. Eu vou pedir ao professor Charles para deixar a mensagem para esse jovem que está lá nos assistindo, para o internauta que está ali, do outro lado da telinha, para a gente finalizar o nosso podcast. Então, gostei muito também, Leandro, achei o nosso papo muito bom. Não foi um papo de professor, foi um papo não foi um papo professoral, foi um papo de amigo, né, a gente trocou uma ideia, foi fundamental. A lição, como diz o outro, não existe lição, né, existe uma orientação, como eu digo em sala de aula, um papo reto. Consciência, equilíbrio, informação, como o Leandro disse, checar as informações, filtrar e procurar o diálogo. O diálogo é fundamental, é uma forma de você se relacionar socialmente e importante você não só conversar com as pessoas, conversar com seus pais e entender dentro desse equilíbrio a melhor forma de você usar as suas ferramentas tecnológicas. Professor Charles Rodrigues, foi um prazer imenso tê-lo aqui em nossos estúdios. Agradeço a sua presença. As portas, os tapetes, tapete vermelho, a porta está aberta. Beleza. Só falar um pouco de futebol, eu queria falar um pouco mais de futebol aqui, mas a gente vai conversar um pouco depois. Futebol também está inserido nisso tudo aí, né. Aliás, o futebol tecnológico importante, Sim, né. Aliás, Leandro, só para fechar, eles perguntam quando eu pergunto para eles: "Tem tecnologia no futebol?", não seja o VAR, que eles quando eu sim. pergunto para eles, pensam logo no VAR. Aí eu falo para eles:
aquele topzinho que o jogador usa, É aí tecnologia. aí as meninas falam assim: "Ah, professor, aquilo ali não é só para eles se protegerem não", eu falei: "Não, ali dentro tem um chipzinho que lê tudo que o jogador faz durante um jogo de futebol, E a se ele fisiologia usa. que a fisiologia usa, que a tecnologia, os preparadores físicos". Então, até dentro do futebol hoje, dentro da a gente tem a tecnologia sendo usada. Então a tecnologia hoje está em todos os cantos, em todas as profissões. Um abraço, um prazerzaço estar aqui, Leandro, conversando com vocês. Muito bom, eu sou Leandro Carvalho. Esse é o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Eu sempre falo: "Vem comigo, vem para mais". Até a próxima.